Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho. Este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero mandar aqui meu grande abraço aos amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho, ao religioso que aqui dentro do canal. Só tenho a dizer o seguinte: se não está preparado para ouvir verdade, pule fora. Pule fora, porque aqui eu contesto todo o sistema religioso e você que nasceu em um berço cristão, né? Foi ali mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja por aí afora quando eu era criança, sem saber o que estava acontecendo. A partir de então você foi doutrinado, né? Esse terror psicológico colocado na sua cabeça e você passa uma vida inteira acreditando nessa farsa, nessa fantasia e passa essa mesma maldição de geração em geração. É uma pena, né? Estamos aqui para ajudar, para libertar. Agora, se você não está preparado, te dou o livre-arbítrio. Vá para o YouTube, tem centenas de canais aí, né, de conspiracionista, de terraplanista, tudo religião, sabe? Onde você vai viver num mundinho ilusório seu, na fantasia que você gosta de viver dentro da fantasia, né? Então, você gosta de ser servo, né, de escravo. Você é escravo, né? E a pior escravidão que tem é essa, né? Onde você mesmo se proclama escravo de um ser imaginário, quando na realidade você é escravo de homens. Você está ajoelhado aí, quando está ajoelhado em templo ou igreja por aí afora, você não está ajoelhado para divindade alguma, você está ajoelhado para o cara que está lá em cima. Quem é o cara que está lá em cima? É o líder religioso, né? Que ele, misteriosamente, é o único cara que tem acesso a essa divindade, pois você é inferior a ele, né? Na realidade, você é escravo dele. Pode ter certeza, poucos, né, não sabem que é uma mentira. Poucos estão ali iludidos, acreditam nisso, mas vivem disso, né? Mas os que estudam mesmo sabem que é tudo farsa, tudo mentira. Então, né, esteja preparado, sabe? Aqui eu contesto o sistema religioso, mas falo mais do cristianismo e da Bíblia, esse livro podre nojento aí, porque vivo debaixo de um país que é de grande maioria cristã, é o Império Romano, né? Então aí estamos debaixo desta maldição. Mas vamos lutar para libertar as pessoas disso, né? O crente diz que é servo e escravo de um Deus único e verdadeiro. Na realidade, ele desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses muito mais antigos do que o deusinho criado por aquele povo bárbaro primitivo do deserto, que pairava ali de tenda em tenda como nômades, né? Comendo poeira no meio do deserto, com a terrível inveja de outros povos, criou a divindade para eles, em mais semelhança deles, né? Homens criam deuses, não deuses criam homens. E a partir de então eles determinam, né, o nome desse Deus como Senhor dos Exércitos, uma conotação de guerra, Deus de guerra, né? Que era para ter sobre a bandeira desse Deus, né? Ali já impor medo para entrar em outras terras de outros seres humanos, né? Que segundo eles dizem, esse Deus criou tudo, todos o universo, mas agora escolheu eles, apenas eles, né, para entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir. Aí o crente vem e diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. A figura do diabo nem existe para o povo hebreu, tampouco para o povo judeu. Isso foi inventado no cristianismo. Eu vou mostrar aqui o que existe lá para aquele povo lá. É uma figura que estava mais ligada ao espiritismo, né? Uma figura chamada de Buco, espírito desencarnado, que encarnava um corpo de pessoas para fazer o que não presta, né? Mas na realidade, você sabia que a própria Bíblia cristã católica aceitava a reencarnação, o espiritismo, e hoje eles condenam, né? Hoje condenam o espiritismo, mas aceitavam, e eu vou mostrar nesse vídeo aqui, breve, né? Vou mostrar aqui como foi que a igreja retirou isso de lá de dentro, a tese da reencarnação. Por quê? Por conta das duas galinhas dos ovos de ouro da igreja. Que galinhas são essas? Eu vou mostrar aqui, sabe? Então, crente, se você diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições, sabe? Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade e também canibalismo, dentre outras, muitas outras coisas, né? Também tem as fantasias, né? Cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, e aí entra aí o cristianismo, a Virgem Mary, que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, né? O espírito pombo tarado, né? Inclusive Zeus também se transformou num cisne para também transar com uma mulher. Será que eles tiraram isso de onde? Vou mostrar aqui que quando eles inventaram a teoria para tirar a reencarnação que colocaram lá, foi a teoria exatamente da mitologia grega. Colocaram o céu, o Olimpo, o céu, e o Hades, o inferno, da mitologia grega, que era para os gregos aceitarem, porque quando está lá no hebraico, que é feita a Septuaginta, é Sheol, Sheol é sepultura, né? Tudo invenção do cristianismo. Jesus nunca existiu nas páginas da história. Quando você perceber isso, entender isso, historiadores, centenas de historiadores, mas pelo menos 40, viviam ali na região, ali na época do Jesus Cristo, e nada falam sobre isso. O que tem da igreja é fraude.
Porque quando eles inventaram esse tal de Jesus Cristo, eles precisavam arrumar uma provinha aqui, outra ali, aí ficar achando pedaço de lasca da cruz ali, pedaço de prego ali, sabe? Manto, né? Sagrado que cobriu Jesus ali, tudo fraude, tudo mentira, né? Então a própria mulher, a mãe de Constantino, a assassina, que se tornou-se santa, porque a Igreja Católica é assim, torna seus assassinos em santos, sabe? A Helena, Santa Helena, né? Ela foi quem deu ali início à Igreja da Natividade. E o filho, o Constantino, decretou o cristianismo oficialmente, né? Forjou o cristianismo ali, lá no Concílio de Nicéia, que havia sido formado antes, né? Um Messias para conter os judeus. O Império Romano havia se expandido demais, dominado centenas de cidades, tinha muita divindade, e isso estava rachando o Império. Mas principalmente os judeus que não queriam mais estar sob o jugo romano. Eles queriam uma divindade que os judeus seguissem também. Então, por isso que criaram também a Trindade, para dizer que o Deus do Novo Testamento é o do Antigo Testamento. Para que os judeus seguissem, o que não colou, não funcionou, porque os judeus sabem que é tudo uma grande mentira. Né? Não escreveram nada sobre isso. Eram muitos historiadores judeus, e o Jesus deveria ser judeu, porque era dali, da região, sabe? Mas nunca existiu. Isso aí a igreja, quando criou isso, né? Lá nos concílios, forjou a Bíblia, montou direitinho, a mãe de Constantino mandou erguer a igreja na Natividade, do Santo Sepulcro, aquela palhaçada toda, para forjar provas, né? E a partir de então dá-se início às cruzadas, a entrar em outras cidades para matar, roubar, pilhar, botar espada no pescoço das pessoas. Aceita Jesus, não morre. Ou então paga, tem que ser pagão, paga, tem dinheiro para pagar, paga, a gente toma tudo. Condena de bruxaria, 720 anos, né, de Inquisição. Condena de bruxaria, mata toda a família, toma os bens. E aí você olha para o teto da igreja revestida de ouro, prata e pedras preciosas, né? E nem sabe de onde veio. Caiu do céu, o Deus do ouro e da prata, né? Um Deus que você tem que pagar para conhecê-lo. Ou seja, um Deus que precisa de dinheiro, sabe? Você diz que é para a obra de Deus, sabe? Mas ele pode estalar o dedo e transformar uma montanha em ouro. Não pode, não. Precisa que tu trabalhe para ele, sabe? Ele não pode resolver nenhum problema da humanidade. É um deusinho insignificante, sabe? Puxa vida. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre exatamente essa questão da reencarnação, porque a Bíblia vem sendo montada. O Antigo Testamento levou 500 anos para eles montarem, sabe? Quando começaram a montar lá, plagiando de outras... O dilúvio é da Epopeia de Gilgamesh, a história de Jó é ali do justo sofredor. Eles plagiaram tudo. E aí, no primeiro capítulo, é tanto que os deuses de onde eles plagiaram eram politeístas, e eles também fizeram um deus politeísta, que é o deus El. Inclusive o sufixo El, né, dos anjos, né? Gabriel, né, Daniel, né, Ezequiel, e por aí vai o El, que era pertencente à divindade El, que criou a sua própria esposa, Aserá, e o seu filho era Baal. Dentro da Bíblia é o Senhor. Dentro da Bíblia existiam outras divindades. Mas já no segundo capítulo, porque chega lá no tempo do rei Josias, aí o rei Josias diz que achou o Deuteronômio dentro do templo e colocou o próprio nome dele lá como sendo um profeta, sabe? E agora espalha, diz que era para reunir os judeus, sabe? E ali começa a se forjar tudo, né? Ali os preceitos de Moisés nunca existiu, Abraão nunca existiu. É tudo uma grande fraude, uma grande mentira. 500 anos, o Antigo. E o Novo também vem sendo forjado. Dentro do Novo Testamento tinha um unicórnio, sabe, foi retirado, sabe, muitas coisas. Tinham vários evangelhos que mostravam a infância de Jesus, foi retirado, é tornado apócrifo agora porque mostrava que ele era um punheteiro, que ele matou 2 crianças, sabe? Um monte de palhaçada que tem dentro da Bíblia que eles retiram. Eles vão modificando, eles vão forjando. Assim também, por exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse não tinha o nome de Jesus no Apocalipse, né? O de João, porque tem vários outros Apocalipses do Apócrifo que não foi colocado dentro da Bíblia. Aí o que é que eles fazem? Eles vão lá, tiraram o cordeiro. Só tinha um cordeiro de Deus que tinha 7 olhos e 7 chifres. Tá mais para uma besta, né? Mas aí o que acontece? Retiraram, colocaram o nome de Jesus e reimpuseram dentro da Bíblia de novo. É assim que eles fogem. Não tem divindade alguma fazendo, escrevendo, narrando nada, minha gente. É tudo uma jogada deles, é um labirinto que eles fazem. Quando alguém faz uma pergunta que eles não têm resposta, eles formam um texto e botam dentro da Bíblia para te responder depois. É simples assim. Porque eles sabem que mais na frente alguém também vai fazer a mesma indagação, a mesma pergunta. Então, eles retiraram a reencarnação dentro da Bíblia. Vamos lá, pessoal. Vamos direto aqui ao texto. Não me estender demais, sabe? Ano 553 DC, a supressão da reencarnação. Saiba mais da história da mulher do imperador Justiniano, né? Teodora era filha do domador de ursos da cidade. Desde cedo fez grande carreira como cortesã e conseguiu que o imperador Justiniano se apaixonasse por ela perdidamente, né? Quando se tornou ela, então, imperatriz, mandou executar 500 de suas ex-companheiras de labuta
entre escravas prostitutas e sacerdotisas pagãs. Ela era uma prostituta. Olha a influência que a Bíblia tem. Que moral a Bíblia tem. A mãe de Constantino, assassina, mandou matar a nora, né? Tornou-se santa. Essa daqui, mulher do imperador Justiniano, que tinha uma influência na época sobre o papado, mandou até prender o papa, manda o quê? Manda modificar a Bíblia, porque a esposinha dele, a prostituta, a vagaba, né? Que mandou matar as suas próprias colegas de farda, né? Veja que bicha escrota, né? Por quê? Porque era que ele ia apagar o passado dela, sabe? Mandou matar 500, né? Entre elas escravas, né? Ela tinha um ódio de escravo da porra, né? E também sacerdotisas de outras religiões, sabe? Veja como funciona a coisa, né? Então vamos lá, escravocrata, que era ela, né? E extremamente cruel, Teodora, quando aprendeu a doutrina essência, ficou com muito medo da reencarnação, de reencarnar como uma escrava negra, e ordenou a Justiniano que revisse os códigos canônicos, que para ela aquilo nunca pudesse ocorrer, que ela pudesse morrer e reencarnar como negra. Ela tinha um terrível medo de negra, era muito racista, e ela não queria, né, que aquela doutrina, agora como se ela mudando alguma coisa no livro fosse mudar alguma coisa que fosse real, né, que na realidade não tem nada de real. Mas ela, na cabeça dela, né, ela não só mandou matar 500 pessoas, né, aí tinha medo, poxa, eu vou pagar pelos meus pecados, estou matando elas porque são negras e prostitutas, eu vou reencarnar como negra e prostituta de novo, sabe? Aí o medo dela era esse. Aí influenciou o marido, né, que mexeu lá, assim como a Helena, a mãe de Constantino, influenciou o Constantino, sabe? Fazer a mesma coisa, mexer na Bíblia. E eles tinham poder para isso, né? Depois de um concílio totalmente fanfarrão, né, votou-se a versão oficial da igreja, que a versão oficial da igreja seria helenista, baseando-se em conceitos de céu e inferno, adaptados ao catolicismo da mitologia grega de Hades e do Olimpo. Hades, o deus do submundo, porque é aquilo que eu falei. O inferno lá, na mitologia hebraica, no livro hebreu, é Sheol, que é sepultura, não existe inferno. Eles pegaram a mitologia grega e colocaram dentro da Bíblia a mitologia grega e o Olimpo, onde ficavam os deuses, o céu, né, da mitologia grega, o paraíso da mitologia grega, onde fica Zeus, onde Zeus mora, né? E aí colocaram para dentro da Bíblia para seguir isso, céu e inferno, sabe? Só que dando a ideia de que seja, né, o inferno de Hades e dando a ideia de que seja o céu do Olimpo, sabe? Para que os gregos seguissem também, né? Do Olimpo. Com uma diferença, pequena diferença, pela imposição de Teodora, não haveria mais, então, reencarnação. Mas em que se baseiam isso, essa questão de reencarnação dentro da Bíblia? Nesse texto aqui, pessoal, e em vários outros, mas principalmente nesse texto aqui, ó. Naquele tempo, os discípulos interrogaram Jesus, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas que Elias, o profeta Elias, deva vir primeiro, né? Primeiro. Porque o Elias deva vir primeiro. Então respondeu Jesus que o Elias deveria vir primeiro do que o Messias, do que o Jesus, né? Os discípulos perguntaram, né, a Jesus. Aí Jesus respondeu: Digo-vos, porém, que Elias veio e não o reconheceram, antes fizeram dele o que queriam, né? Então os discípulos compreenderam que tinha ele falado, então, de João Batista, como está em Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 13. Então entenda, o Jesus bíblico, né, diz que o Messias já reencarnou, o Elias já reencarnou em João Batista. Então aí prova a reencarnação. E é nesse texto aqui principal em que os espíritas se baseiam para comprovar realmente de que o Elias havia reencarnado, né? Dessa forma, acreditavam que seria possível simplesmente finalizar o que quer que tenham feito aqui na Terra, né, subindo aos céus, se tivesse um bom contato dentro da igreja, não é? Daí surgiu a indulgência, pagar pelos pecados. Para se libertar de um pesado pecado que a envergonharia, ordenou Teodora, mais tarde, o expurgo de 500 antigas amigas de profissão, né? Para que não sofresse consequência desta ordem em uma outra vida, né?
como preconizada pela lei do karma, que é hindu, empenhou-se então Teodósia em suprimir toda a magnitude doutrinária da reencarnação. Estava confiante ela de que o seu marido, Justiniano, iria realizar esse feito em nome de Deus. Oh Deus! Então, ela ordenou ali ao marido que fizesse isso, né? Inclusive, por conta disso, né, um historiador narra que foram mortos milhares de pessoas, sabe? Por conta dessa ordem aqui, porque as tropas do Justiniano, veja aqui o que diz aqui, ó. Paul Bruton foi considerado pelo meio acadêmico como o maior sábio inglês do século XX. Sua obra, Verdades em Perspectiva, relata a morte no Oriente Médio de mais de 1 milhão de pessoas logo após o Concílio de Constantinopla de 533. Né? Em choque, essas pessoas morreram em choque com as tropas, as forças de segurança do próprio imperador Justiniano, porque não aceitavam a condenação da reencarnação. As pessoas, os cristãos antigos, aceitavam a reencarnação. Veja só, né? E quais são as galinhas dos ovos de ouro, né? Pois é, meu amigo, vamos ver aqui, sabe? A questão aqui da galinha dos ovos de ouro aqui do cristianismo, sabe? Só um minuto, pessoal. A Igreja Católica tem 2 inesgotáveis galinhas dos ovos de ouro. Quais são as galinhas dos ovos de ouro, né? Vou mostrar para vocês. O purgatório e a indulgência, sendo estas para salvar os ricos, apenas os ricos, os que têm dinheiro com que resgatar os seus pecados. Porém, lembrando-nos de Jesus, né? Nas palavras de Jesus, quando viu o jovem rico afastar-se dele por não se dispor a vender seus bens para segui-lo. Em verdade vos digo, disse o mito popstar da Galileia, em verdade vos digo, né, que é difícil entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, 23. Entretanto, dentro do ensinamento católico, esta entrada se tornou muito fácil para os ricos, né? E pouco importasse para eles se esses ricos são bons ou maus, né? As indulgências abrem-lhes as portas. E por conta disso, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero tornou pública as suas 95 teses, né, contra a compra de indulgências. Com este gesto, então Lutero desencadeou o processo de reforma, que não reformou bosta nenhuma. Foi uma tentativa de derrubar a Igreja Católica, a prostituta mãe, mas que não deu em nada, né? Continuou as duas bostas, inclusive entraram em atrito, se mataram, católico matando crente, crente matando católico, e até hoje eles se fazem de amiguinhos, mas se odeiam, né? As indulgências eram recibos de perdão de pecados passados ou futuros. Então o cara podia pagar pecado ainda que ia fazer ainda. Se tem dinheiro, olha, eu vou errar esse final de semana, tamo aí, padre, papa. Pá, assina lá e você tá livre lá no céu. Você veja que absurdo. Que porcaria de divindade é essa? Hein? Me explica aí, uma divindade que aceita suborno, sabe? Onde você paga ali ao bicho e ele tem autoridade. É ele, o Deus é ele. Entenda que ele é que dá a regra. Eles montam essa palhaçada toda aqui, sabe? As indulgências eram recibo de perdão, né, de pecado. O cara vai fazer o quê quando morrer? Levar o recibo dentro do caixão, para mostrar a Deus? Chega lá, aí quando vai chegar na porta do inferno, o cara diz, opa, peraí, não é aqui não, aqui ó, tá tudo pago, sabe? Isso é uma palhaçada, né? Pecados ao futuro, os pecados eram perdoados a peso de ouro, né? O purgatório e outras palavras, o purgatório seria o limbo ali, né? Onde a pessoa ficaria ali ao redor do inferno, nem dentro nem fora, ao redor do inferno, tirado também da mitologia grega, sabe? O purgatório, em outras palavras, quando o dinheiro na caixa cai, a alma do purgatório sai.
né? Então você pagou sua alma, nem vai passar nem perto do purgatório, quanto mais direto para o inferno, sabe? Em pouco tempo, as 95 teses, né, espalhadas por Martinho Lutero tomou toda a Alemanha. No dia 30 de maio de 1518, Lutero enviou então suas teses ao Papa Leão X. Quem é esse Papa Leão X? É o mesmo Leão X, é o mesmo que disse no leito de morte. Sabe o que foi que ele disse? Né? A fantasia, mais ou menos assim, a fantasia Jesus Cristo é de tal forma tão lucrativa, né, que seria um erro avisar os tolos, né, do seu engano. O Papa disse, confessou que Jesus é uma grande fantasia, uma grande farsa, né? A fábula Jesus Cristo, ele disse, pronto, as palavras dele foi essa. A fábula Jesus Cristo é de tal forma tão lucrativa que seria um erro avisar os incautos do seu erro. Pronto. Foi esse Papa aqui, né? Ele sabia que Jesus nunca existiu. Aí aqui ele recebeu uma carta do Lutero para acabar com as indulgências, né? Pois Lutero estava convicto de que o Papa iria apoiá-lo contra os abusos das indulgências. Você veja aí a igreja hoje protestante, já que Lutero lutava contra as indulgências, o que é que vocês fazem hoje? Hein? Como vocês são hipócritas, né, rapaz? O povo escroto mesmo, né, rapaz? O povo escroto mesmo, né? Pobre Lutero. Agora só quero outro canalha esse Lutero aqui. Você pega aqui, quando você vê o livro dele aqui, esse cara era contra a mulher, dizia que a mulher era um homenzinho defeituoso, sabe? Que se é mulher foi ventos úmidos. Tanta palhaçada, cara. Só vê palhaçada. No dia 3 de janeiro de 1521, Lutero é oficialmente excomungado da Igreja Católica, sabe? Essa aí, gente. Você vê que Só ler mais esse trechinho aqui, ó. Do concílio convocado por Justiniano, só participaram bispos do Oriente, ou da Igreja Ortodoxa, nenhum de Roma. Por que a Igreja Ortodoxa? Foi o cismo. O cismo da igreja foi quando se separou. Ficou uma igreja no Oriente, sobre o comando de um sacerdote lá, que eu esqueci o nome agora, e lá, aqui no lado de cá ficou a Igreja Romana, o papado, sendo os dois católicos, só que um ortodoxo do Oriente e do Ocidente católica, né? Então aqui ele convocou Justiniano, convocou só bispos lá ortodoxos. Por quê? Porque sabia que iria ser aprovado, né? Nenhum de Roma. E o próprio Papa, que estava em Constantinopla nesta ocasião, deixou bem claro que não iria, né? O Concílio de Constantinopla, o quinto concílio, né, não passou de um encontro mais ou menos em caráter privado organizado por Justiniano, que mancomunado com alguns vassalos, né, excomungou e maldisse a doutrina da pré-existência da alma com protestos do Papa Vigílio. O Papa protestou, né? E a publicação de seus anátemas, suas maldições. Embora estivesse em Roma naquela época, o Papa Vigílio, sequestrado e mantido prisioneiro de Justiniano por 8 anos, recusou-se a participar deste concílio quando Justiniano não assegurou o mesmo quórum de bispo, a mesma quantidade de bispo para ser aprovada a votação ali. Inclusive, o Jesus Bíblico, eles reuniam os bispos da igreja, os padres bispos, do mundo inteiro, os concílios do mundo inteiro, né? Nesse caso aqui foi mais do Oriente lá, para aprovar as coisas dele lá, porque sabia que seria aprovado, obteria quórum, maioria de votos, né? Eles votavam ali, e foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo tornou-se o próprio Deus, porque votaram, e ele teve a maioria de votos, foram 300 votos. Inclusive tinha a corrente do bispo Ário, que não votou contra a divindade de Jesus, votou contra a divindade de Jesus, e sim, eles votaram contra um semideus. Ele seria filho de Deus e não o próprio Deus. Mas aí depois inventaram tudo isso, criaram a trindade também para fazer os judeus seguir, e inventaram essa porcaria que hoje você segue cegamente, né? E não quer saber, né, da verdade, né? E vai manter-se assim, escravo por toda a vida. E o pior de tudo é que você passa essa desgraça da religião, né, para seus filhos e netos, bisnetos, condenando-os a uma escravidão de uma vida inteira. Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos
e até o próximo vídeo.